Olha, o novo Mulan deu tanta polêmica, foi tanto problema, tanto pro lançamento, quanto gente que já tava torcendo o nariz desde a época da produção, quanto polêmica de bastidores, que é até meio difícil saber por onde começar a falar desse filme, especialmente porque eu achei ele um filme bem bom e me deixa feliz vir aqui falar dele. Então, segura só um segundo que a gente vai ter que comentar um pouquinho sobre essas outras coisas antes de entrar no filme, mas vai valer a pena. A primeira coisa é que eu acho que já passou da hora da gente ficar esperando desses remakes apenas cópias frame a frame das animações, que no máximo colocam uma ou outra novidade genérica que não muda muito em nada e um monte de frases de efeito pra fingir algum progressismo nas princesas novas, tipo, ai, ninguém me cala, viu? Olha, eu quero ser uma cientista igual a Madame Curie. Ou então, ai, eu não sou uma princesa. Vamos combinar que já deu, né? Não é como se a gente estivesse refazendo princesas do século retrasado ou coisa assim. E mesmo assim, até as clássicas, a Cinderela foi muito mais bem feita, por exemplo. Então eu acho que parte da gente conseguir aproveitar esse novo Mulan é a gente esquecer um pouco a animação, e esse é um dos poucos remakes onde dá pra fazer isso e realmente aceitar o que tá vindo como uma coisa nova, uma versão nova de uma coisa que a gente gosta. E a segunda parte, óbvio que ninguém é obrigado a gostar. Mas vamos parar de reduzir as discussões pra outra coisa boba, que nem foi no live action do Rei Leão, se era realmente um live action ou era um desenho só porque era foto realista, sabe? E da Mulan, a da vez é, ai, mas e a polêmica do que a atriz falou? Ai, mas filmaram num lugar mega complicado, com problema de opressão, ditador, coisas que na real não importam pro resultado final do filme. Pessoal, Fernanda do Futuro, passando para dar um aviso rapidinho aqui que eu esqueci de mencionar no vídeo. Quando eu falo problemas nos locais da gravação, eu não estou falando aonde as cenas do filme foram feitas, porque a maior parte de Mulan foi gravada na Nova Zelândia e em alguns lugares na área principal, ali no mainland China. O que deu problema foi uma área pequena, onde eles pegaram imagens aéreas, coisa de tipo 5 segundos, o que entrou no filme, em uma parte onde tem sim opressão, tem um campo de concentração. Não foi legal da parte da Disney, mas eles não foram filmar o filme lá, eles não deram dinheiro pros caras. Óbvio que a gente tem sim que discutir polêmicas de bastidores, mas não dá pra gente reduzir o filme a isso. Eu acho que Mulan, junto com Mowgli e Cinderela, foram os únicos live actions de toda essa leva aí que a Disney vem fazendo na última década que acrescentaram alguma coisa, um novo olhar, uma nova perspectiva, numa história que a gente já conhecia e gostava. Porque os outros, gostando ou não, porque obviamente ninguém é obrigado a gostar dos mesmos filmes que eu não sou a dona da verdade nem nada, a gente tem que admitir que a Disney não refez eles por nenhum motivo artístico específico, eles só queriam mais dinheiro mesmo, incluindo Mulan. Tô falando que então não é pra gente assistir os filmes? Óbvio que não, não estou falando isso. Mas se a gente sabe que eles estão fazendo de propósito pra pegar a gente na nostalgia do que a gente tinha carinho na infância e fazer a gente pagar várias vezes pra ver o mesmo filme e dar bilhão fácil pra eles, a gente paga uma vez, a gente se diverte, sei lá, espera o DVD e com o dinheiro que sobrar, você faz alguma coisa ou mais útil na sua vida, você economiza esse dinheiro, gasta com outra coisa, ou então você pode investir em assistir um outro filme original e dar espaço pra talvez uma outra história nova te conquistar, sabe? Eu achei a adaptação de Mulan uma coisa bem refrescante pro que a Disney vinha fazendo. Mas eu vi que teve muita gente já reclamando da forma como retrataram ela, achando que ela tava fraca, tava genérica, por ela já ser uma guerreira desde o começo da história, e não como era no desenho, que ela era mais desajeitada e tudo mais. E eu super discordo. E eu vou te dizer por quê. Pensa só, a animação da Mulan, qual é a forma mais simples que a gente pode resumir esse filme? É a história de uma mulher que não se encaixa no papel social que esperam dela, e ela acaba tendo que ir pra uma guerra e fazer uma coisa diferente, e ela acaba provando o seu valor. Sobre o que é o novo Mulan? Sobre uma mulher que de outra forma não se encaixa no papel social que esperam dela, que vai pra uma guerra, também pelo mesmo motivo da Mulan do desenho. Ela vai única e especificamente pra impedir que o pai dela tenha que ir, e como ele já tá muito mal, ela sabe que ele não tem nenhuma chance de voltar da guerra, ela vai pra guerra e ela prova que ela tem o seu valor. É a mesma mensagem, por mais que ela seja contada de formas diferentes. E eu acho que por isso é importante a gente falar de você ir assistir esse filme sem ficar pensando toda hora no original. E se você embarca nessa história, é muito fácil você se desligar do desenho, porque ele consegue fazer e evocar emoções que a gente já sentia no desenho de uma outra forma. Eu já tinha até comentado com vocês que eu cheguei a ver um pedacinho do início do filme na D23 no ano passado. Também uma coisa que todo mundo tinha ficado com medo era o fato de não ter as músicas, e eu falei que eles tinham mantido
ouvido as músicas em instrumental no fundo em algumas cenas. E o mais importante aqui nesse caso da Mulan é a gente entender que são duas épocas diferentes. Nos anos 90, na renascença da Disney, por exemplo, os elementos principais aí nos protagonistas dos desenhos é que eles fossem desajeitados e estivessem procurando qual é o seu lugar no mundo. Então, a Mulan dos anos 90, ela não sabe quem é, mas ela vai pra guerra pra proteger o pai e tal, e acaba salvando a China, sendo corajosa, treinando duro e se provando. Já a nova Mulan, ela sempre gostou de lutar e ela já tinha um talento nato que foi reprimido tanto pela sua família quanto pela sua comunidade. Ela até sabia no que ela era boa, ela só não se encaixava. Mesmo assim, ela só foi pra guerra pra que o pai dela não precisasse morrer. Ela não virou e quis desafiar os pais e falar: não, agora eu vou fazer o que eu quiser. Ela, inclusive, fez tudo o que esperavam dela no início do filme. Ela não se recusou a ir na casamenteira. Ela deu o melhor possível, o que ela tinha pra dar. Ela só se ferrou com a casamenteira, não porque ela era desastrada, não porque ela tentou colar, mas porque a irmã dela tava lá junto. E, sem dar muito spoiler, a irmã dela ficou numa situação muito ruim, em que ela poderia se queimar com a casamenteira, e ela logo teria que ir lá encontrar um par também. Então a Mulan preferiu queimar as chances dela de trazer honra pra família através de um casamento, que era o que esperavam, pra que a irmã dela ficasse com a imagem limpa quando chegasse a vez dela. Foi diferente? Foi. Mas olha só, por exemplo, isso era uma coisa que não tinha no original. A irmã da Mulan só existe no conto da Mulan, que foi inspirado o desenho. E eles tentaram trazer mais coisas do conto original pra colocar nessa versão nova. E não se desvia do que é a história da Mulan, que é uma coisa que já tava lá antes mesmo da adaptação. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês acham que é o elemento principal nos heróis e heroínas da Disney dos últimos filmes aí, desses últimos 10 anos? A Elsa, por exemplo, queria liberdade. Ela vivia presa e ela queria só encontrar um lugar onde ela pudesse ser ela mesma. A Rapunzel também vivia presa. O sonho dela era entender por que é que aquelas luzes flutuantes apareciam no aniversário dela. A Anna também só queria se reaproximar da irmã dela e não viver sozinha num castelo. E a Moana queria ser viajante. Todas elas já eram personagens fortes que sabiam o que elas queriam e que não tiveram medo de lutar por isso. E é exatamente o que essa Mulan de 2020 tá fazendo. Ela tá seguindo a tendência do que a Disney já vem construindo nas suas protagonistas e nas suas princesas animadas. Fizeram isso de forma diferente do que a gente esperava no Mulan? Fizeram. Mas ainda assim, a história segue fiel. A mensagem não foi distorcida. Ai, como eu falei agora há pouco, a nostalgia que as músicas em formato instrumental no fundo da cena trazem pra gente em alguns momentos, acho que é muito lindo. Eu cheguei a me emocionar na D23 e eu cheguei a me emocionar algumas vezes nesse filme também, porque foi como se ela estivesse me inspirando de uma forma totalmente diferente. Eu me senti igual a Fernandinha, de 8 anos, que assistia Mulan. E eu fiquei realmente impressionada, porque o filme realmente conseguiu ser o seu próprio filme e ainda assim trazer uma nostalgia de uma forma diferente. Se vocês querem um exemplo de outra coisa da Disney que vem fazendo esse mesmo tipo de coisa muito bem, é a série do High School Musical que tá rolando no Disney Plus, por exemplo, que eu inclusive tô fazendo review semanal. Se você se interessar, a playlist vai estar aqui. São personagens que não eram personagens do filme, do High School Musical, mas que a história deles, quando você junta os embates que estão rolando ali, as tretas que estão rolando ali, ele evoca exatamente tudo que os personagens do filme do High School Musical passavam. Então você tá meio que falando a mesma coisa de uma outra forma. E outra coisa que eu amei foram as cenas de luta. Pra quem achou meio estranha aquela movimentação de vários pulos nada a ver, desafiar as leis da física, aquela coisa meio mágica que tava rolando ali, isso eles pegaram diretamente dos filmes de ação chineses. Foi um elemento pop que eles pegaram. Não tô falando que, meu Deus, foi a melhor representação da cultura chinesa que eu já vi na minha vida. Óbvio que não. Ainda é um filme muito mais ocidental do que oriental, mas eles tentaram, pelo menos, trazer um pouco mais do que só a arquitetura e o design, como eles fizeram na época do desenho. E as cenas de luta eu achei muito incríveis. Eles conseguiram fazer várias variedades de coisas, tanto no treinamento quanto na guerra. Movimento de câmera muito diferente. Vários momentos eu fiquei me perguntando se eu tava realmente vendo um filme da Disney. E de uma forma boa isso, sabe? Senti um frescor que eu não vejo nesses live actions, sei lá, desde o Mowgli. Vamos falar agora um pouquinho daqueles problemas que não são problemas, mas que foram a maior polêmica quando anunciaram, que todo mundo ficou arrancando os cabelos, inclusive eu. Tem aqui no canal eu surtando com o fato de que dividiram o Shang em 2 personagens, que tiraram o Mushu. No final das contas, olha que legal. Eu achei que todas essas mudanças, elas funcionaram muito bem no filme. Óbvio, esse filme, ele vai falar de questões feministas. Ele não é a discussão mais aprofundada do mundo. Ele ainda ficou muito no beabá, porque é um filme da Disney. Mas pelo menos eles estão só jogando frase feita. Se
não for esperar muito, já é mais do que a Disney tem dado pra gente. Por exemplo, a divisão do Shang em 2 personagens. Por que isso funcionou aqui e talvez não funcionasse no desenho? A Mulan, ela tinha um contato muito especial com o pai dela e com essa questão dela ter essa facilidade de lutar, admirar as coisas do pai dela, que era um veterano de guerra, e depois ele simplesmente começou, por pressão social e por pressão da família mesmo, a desencorajar a Mulan. Então ela precisa de uma figura paterna. Só que a figura paterna dela não pode ser o interesse romântico, que seria no mínimo bizarro, no máximo bem problemático, não é mesmo? A forma como eles dividiram funcionou bem pra desenvolver essa tristeza que ela tem de sentir que ela tá sozinha. Então, ao mesmo tempo, ela interage com esse general vestida de homem, e você vê ela pensando como seria a vida dela se ela fosse um homem, e qual atitude ela vai tomar quando todo mundo descobre que ela é uma mulher na real. Acaba sendo uma coisa que eu achei que ficou mais aprofundada do que no desenho, porque o desenho não estava preocupado com isso. E o interesse romântico dela ser outro soldado também trouxe uma dinâmica legal. Os outros personagens do exército fizeram aí algumas homenagens aos personagens do desenho que a gente gostava. Infelizmente não teve a melhor cena icônica de Mulan, que é o Concubinas Feias como a Peste, não teve. Não era esse o propósito. E essa Mulan, gente, ela simplesmente não precisa do Mushu justamente por tudo isso que eu tô falando pra vocês. Essa história foi construída de uma forma diferente. A outra Mulan precisava muito mais de um estímulo, porque ela nem sabia o que ela queria. Ela simplesmente, no estopim, foi tentar salvar o pai dela. Essa Mulan, ela pelo menos já tá num lugar onde ela se sente um pouco mais confortável. Claro, é bem tenso também você ver ela se disfarçando e quando ela é quase descoberta. Tem vários momentos icônicos, tem aquele momento que ela tá tomando banho no rio, que é feito de uma forma meio diferente, mas que ainda passa a mensagem. Todos os elementos estão lá. E eu digo isso como uma pessoa que é muito fã do Mushu. Ele é provavelmente o meu sidekick favorito, daqueles que eu fico também citando as falas, falando que é o desonra pra tudo, desonra pra vaca. Eu sou todo poderoso, todo gostoso, indescritível Mushu, sabe? Eu adoro, decorei as falas do Mushu. Mas ele não caberia aqui. E vamos falar dos vilões também antes de encerrar. A figura da bruxa foi uma coisa que preocupou muito as pessoas também. E eles guardaram tudo muito a 7 chaves. Eles não mostraram nada dela no trailer, praticamente. Foi um artifício muito legal que eles colocaram. Ela não é, ai meu Deus, a coisa mais bem desenvolvida do mundo, mas ela ajuda muito a desenvolver a história da Mulan. Porque o que acontece? O vilão do filme continua sendo o Shan Yu genérico, que não chama Shan Yu e que não é Uno, mas o visual dele é exatamente igualzinho. Finge que é o Shan Yu e todo mundo segue feliz, não é mesmo? Mas ela também é uma mulher que passou pela mesma coisa que a Mulan passa. Ela também era diferente, ela também tinha um poder, um talento muito grande dentro dela pra luta. Ela tinha meio que essa magia. É aquela coisa meio, sabe, Star Wars do lado negro, que você consegue acessar mais poder quando você se prende em emoções mais fortes. A vibe aqui é meio parecida com isso. E você vê isso na interação dela com esse outro vilão, porque ela meio que é uma parceira dele. Ela é meio como se fosse aquela águia do Shan Yu. Ela inclusive vira uma águia também. Isso todo mundo já tinha falado, nem é tanto spoiler assim. A gente vê também o tipo de misoginia que ela continua sofrendo, que é a mesma coisa que a Mulan sofre ao longo do filme, tanto na casa dela, na cidade, quanto lá no exército. Toda essa parte depois que descobrem que ela é mulher acaba sendo maior que no desenho também. E eu acho que eles foram muito felizes em desenvolver isso, porque o grande momento dessa personagem brilhar é nessa segunda etapa do filme, quando todo mundo tem que lidar com o fato de que a Mulan é foda e ela é uma mulher. Então ela é um espelho da Mulan. Ela é meio que tipo o que poderia ter acontecido se a Mulan escolhesse pensar só nela mesma, escolhesse se fechar pro mundo, sabe? E gente, colocar a Gong Li é sempre um acerto, porque essa mulher é uma gigante, ela é maravilhosa. Até quando ela tá muda, ela é o ápice da cena. Quanto mais dela, melhor, é só isso que eu posso dizer. E no final, o mais importante é que essa bruxa, ela tem vários momentos de interação com a Mulan, onde é discutido o fato delas serem consideradas diferentes, essa coisa da mulher ser bruxa, né? Porque ela ou é inteligente, ou ela faz alguma coisa que ninguém esperava pra época, sabe? Não é uma coisa casual. E o desfecho disso é muito lindo. Ele mostra como é importante que as pessoas continuem lutando pelos seus direitos, num geral. E como isso beneficia as gerações que vêm depois. E como pequenos passos que pra gente podem parecer nada hoje, tem a capacidade de mudar a vida de muitas pessoas. Então a gente tem que ser grato pelos que lutaram antes da gente, e a gente tem que continuar lutando pros que vêm depois da gente. Isso foi uma coisa que não tinha no original, e que fiquei alucinada. Na minha humilde opinião de mulher branca ocidental, eu só posso falar de como Mulan me marcou antes e como esse novo Mulan me marcou agora. Óbvio que eu nunca vou poder comentar certas coisas com a propriedade que pessoas chinesas que fazem parte dessa cultura, que conhecem a história original da Mulan,
fã desde criança, mas a minha experiência pessoal, que é o que eu tô tentando passar nessa review, é que esse filme conseguiu me fazer eu me conectar com essa personagem que eu amava muito na minha infância, que eu ainda amo muito, de uma forma diferente. Pela primeira vez em muito tempo, eu consegui assistir ao filme sem ficar presa, comparando, lembrando da animação a cada cena que passa, sabe? Ele foi um filme que trouxe esse tipo de frescor, que eu acho que é o que é importante nesses remakes, ainda mais porque ele conseguiu adaptar bem a expectativa do que é a protagonista feminina forte da Disney hoje em dia, e sem ficar dizendo pra você na sua cara que é isso, sabe? Mas a minha recomendação é: assistam ele de coração aberto, porque vocês podem se surpreender e eu acredito que vocês vão. Ele é um filme perfeito? Não. Eu ainda acho que ele fica muito básico ali no beabá do feminismo, como eu comentei. E ao mesmo tempo ele também dá uma romantizada naquele nacionalismo exacerbado e o exército. Mas até aí, vamos combinar que isso é só mais uma segunda-feira nos Estados Unidos, não é mesmo? Ele é melhor que a animação? Não, porque ele é uma coisa totalmente diferente, apesar dele evocar, sim, sentimentos que você tinha com o original. Ele é a melhor representação da cultura chinesa que existe? Óbvio que não. A gente sabe que a Disney, quando trata de representatividade, eles só usam representatividade como e quando eles querem, da forma que convém. E aqui no caso eles só querem abrir uma porta e pra ganhar mais espaço no mercado chinês, que é enorme, que tem muito dinheiro pra gastar. Se você gosta de Disney, de animações, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e principalmente manda pra aquele teu amigo, aquela tua amiga que ainda tá torcendo o nariz sem nem ter assistido, sabe? Por causa de polêmica e um monte de coisa. Porque aí vai que mais pessoas abrem o coração e tem uma experiência melhor com Mulan. Obrigada pelo carinho, um super beijo. A gente se vê nos próximos vídeos e não se esqueçam, somos todos Geraldo, loyal, brave and true. Tchau!